Mas espere, antes de a gente começar a usar os alcenos ou alquenos, ainda falta a gente reforçar um ponto importante. Disse a vocês que a gasolina tem que ser feita com hidrocarbonetos bons, hidrocarbonetos ruins, e aí colocamos aditivos para poder aumentar a octanagem e compensar aqueles hidrocarbonetos ruins. Aí tem um outro ponto importante para a gente poder discutir, é que esses hidrocarbonetos, bons ou ruins, são extraídos do petróleo, por um processo físico. E aí o que pode ser feito para poder melhorar ainda mais a quantidade de hidrocarbonetos bons que se tira do petróleo são dois processos químicos. Coloquei como observação de número 6, quando a gente diz um barril de petróleo, em média ele tem 160 litros. Desse total de 160 litros, após o processo de destilação fracionada, lembrando que a destilação fracionada é um processo físico, nós vamos discutir isso em métodos físicos de fracionamento. Na tela produção, observe que nessa figura que você enxerga aí, nós temos a destilação fracionada do petróleo. Essa destilação fracionada dá para ver que tem duas torres de destilação. A torre da esquerda, ela ocorre com um aquecimento do petróleo em pressão de 1 atmosfera. E aí observe que em cada patamar, em cada ponto da coluna, a gente consegue retirar uma fração do petróleo. As frações que estão mais embaixo são dos componentes menos voláteis, os que têm as maiores temperaturas de ebulição. São aquelas frações como é o número de carbonos. As frações que aparecem no topo da coluna são as chamadas frações mais leves, as que têm as menores temperaturas de ebulição, são as frações que têm menos carbono. Então, de cima para baixo, cada região dessa da coluna corresponde à retirada de uma determinada fração, de modo que de cima para baixo, as frações passam a apresentar uma temperatura de ebulição cada vez maior. Nós também vamos estudar interações intermoleculares que para os compostos apolares, como são os hidrocarbonetos, aumentar a quantidade de carbonos aumenta a massa molar, aumenta a polarizabilidade. As interações de poliinsetona e polizídeo ficam mais intensas. Por isso que quanto maior o número de carbonos, maior a temperatura de ebulição. Veja que a coluna da direita, ela ocorre o aquecimento das frações pesadas que foram recolhidas na coluna da esquerda e na coluna da direita o experimento ocorre a baixa pressão. Nós vamos estudar em propriedades dos materiais que reduzir a pressão sobre a superfície de um líquido diminui as temperaturas de ebulição. Então a coluna da direita é importante porque a baixa pressão, as temperaturas de ebulição ficam menores. Aí dá para recolher as frações mais pesadas do petróleo. Pode tirar a produção? Então observe que nesse caso, é destilação fracionada ou é com a destilação fracionada que a gente consegue obter GLP e consegue obter a gasolina. Então, em média, uns 9% do barril de petróleo leva à formação de gás do efeito do petróleo. A gente consegue extrair propano e butano. Em média, uns 20% seriam aqueles hidrocarbonetos para a gente poder usar na gasolina, mais um aditivo e comercializar. Então, a ideia agora é, depois da destilação fracionada, que é um processo físico, pegar os componentes, os hidrocarbonetos restantes e realizar processos químicos. Aí coloquei aqui duas reações químicas, craqueamento ou reforma catalítica. O objetivo dos dois processos, dessas duas reações químicas, é conseguir melhorar o rendimento de hidrocarbonetos que produzem tanto a gasolina quanto o GLP no petróleo. 9% só para o GLP e 20% para a gasolina é pouco. Então o que é feito? Primeiro podemos pensar no craqueamento. Esse craqueamento, os hidrocarbonetos, que nós dizemos seriam hidrocarbonetos maiores, são transformados em hidrocarbonetos menores. Isso é importante porque quando pegar um hidrocarboneto grande e começar a fragmentar em hidrocarboneto menor, isso ajuda a formar propano e butano. Então o craqueamento é mais comum usar para poder obter mais GLP daquele barril de petróleo. É claro que dá também para obter um pouco mais de hidrocarbonetos para serem adicionados na gasolina, mas o craqueamento é mais importante para poder aumentar o rendimento de GLP a partir de um barril de petróleo. O outro processo é a chamada reforma catalítica. A reforma catalítica ela vai considerar ou possibilitar a transformação de uma cadeia carbônica normal em cadeias carbônicas que são cadeias carbônicas ramificadas, cadeias carbônicas cíclicas ou cadeias carbônicas aromáticas. Não se esqueça que se a cadeia carbônica for ramificada, cíclica ou aromática, ela corresponde a hidrocarbonetos que têm octanagem alta, hidrocarbonetos bons. Então dá para pegar mais esses hidrocarbonetos e poder usar na produção de gasolina. Então muita atenção que esses dois processos que aparecem aí,
que é o craqueamento e a reforma catalítica, ó, são processos químicos que têm por objetivo melhorar a quantidade de hidrocarbonetos, né, extraídos do petróleo, tanto para a produção de GLP quanto para a produção de gasolina. E mais uma vez, a destilação aqui inicial é um processo físico. Craqueamento ou reforma catalítica são processos químicos. Agora sim, fechamos os alcanos ou parafínicos. Na próxima aula, começamos a estudar os alcenos ou alquenos.